Eu também nunca fui. Você é obrigado, você já pega os macetes da... Pergunto para você. Se eu pedir para você meditar sobre isso, você pode falar sobre isso? São 400. Boa tarde a todos, senhoras e senhores. Estamos dando início a esta audiência pública convocada pelo vereador Alexsandro Bussola. Porém, em razão de viagem do vereador Sandro Bussola a Brumadinho, eu irei presidi-la de acordo com os artigos 58I e 58J da Resolução 263/90, que é o regimento interno, para discutirmos a concessão do aeródromo municipal. Em pé. Invocando a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Bauru iniciam os trabalhos desta audiência pública às 15h20. Lembramos que, nos termos do parágrafo 2º do artigo 58J do regimento interno, iremos encerrar às 17h20, no máximo. Por favor, sentados. Vereadores presentes, É só eu. além deste vereador que preside a sessão, está presente a vereadora Thelma Gobi. Foram convidados o senhor prefeito municipal, Clodoaldo Gazeta, os senhores secretários municipais de obras, Ricardo Zanini Olivato, acredito que ele está sendo representado pelo TEL, a secretária do Planejamento, a secretária Letícia, que se encontra presente, o da Administração, o Davi, também, que se encontra presente, da Economia e Finanças, o Everson Demar, que também encontra-se presente, do Negócios Jurídicos, o doutor Toninho Garmes, presente, a Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda, a Aline Fogolin, também se faz presente. Também foi convidado a Procuradora-Geral do Município, a doutora Alcimar Mondilo, não se faz presente. O presidente da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano, Eliseu Ecler Terceira Borges, que se faz presente. E também foi convidado o excelentíssimo Procurador da República, o doutor André Libonati. Justificaram aqui as ausências o vereador José Roberto Segala, o vereador Serginho Brum, a vereadora Yasmin Nascimento, a vereadora Chiara Ranieri, o vereador Manuel Lozila e o vereador Marquinhos de Souza. Conforme determina o parágrafo 1º do artigo 58J, o uso da palavra aos convocados será mediante prévia inscrição, restringidos aos assuntos estritamente delimitados na pauta e sempre após as exposições farão uso da palavra. Os vereadores, em primeiro plano, expondo suas observações, indagações aos expositores, e também os cidadãos aqui presentes poderão formular perguntas aos expositores ou então dirigido a algum vereador, mediante prévia inscrição. Então, como o assunto aqui diz respeito ao aeródromo municipal, e hoje o aeródromo municipal ele é administrado pela Endurbe, cujo presidente é o Coronel Ecler, que se faz aqui presente, nós gostaríamos, num primeiro momento, que o Coronel Ecler se manifestasse a respeito.
Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente, senhora vereadora, os nossos senhores secretários presentes, o público aqui. Hoje, o aeródromo João Ribeiro de Barros, ele possui uma área total de 475 mil metros quadrados. Nós temos ali em funcionamento, por isso que nós não falamos aeroporto, nós falamos aeródromo, porque a utilidade dele não é comercial, ela é uma utilidade comercial, mas de segundo padrão, vamos dizer assim. Então, nós temos, eu até trouxe aqui um exemplo, vamos pegar aqui do ano passado, eu tenho aqui estatística, nós recebemos mensalmente de pousos, decolagens, passageiros, tanto de aeronaves de asa fixa quanto helicópteros, né, rotativos. Então, nós temos lá muito aeronaves executivas, proprietários de aviões, nós temos táxi aéreo, né, lá, bastante, que pousam, aviões militares, né. Só para ter uma noção, o ano passado, quando eu falo operações, pode ser tanto de pousou, decolou, nós temos muito só pouso, permanece à noite, decola no outro dia, em torno de 8.850 operações no aeródromo de Bauru. Só por passageiros embarcaram lá, táxi aéreo, etc., aproximadamente 5.000 durante o ano, porque as pessoas acham que aquilo está morto, né? Que ninguém enxerga essa movimentação desse número de pessoas. E desembarcaram pouco mais de 4.000 passageiros. Operações com helicóptero foram mais de 500 durante o ano. Então, isso é importante. Tomem conhecimento. Como a hangaragem, então um avião pousa, ele passa a noite lá, ele paga. Você sabe como que o aeródromo sobrevive? Que renda que ele tem? Cada vez que uma aeronave pousa ou ela decola, se der um intervalo de mais de 3 horas, ele paga não só o pouso, como a decolagem. Se ele permanece mais de 3 horas, ele paga a hangaragem. Então, a prefeitura, ela tem uma renda, isso vai diretamente para a prefeitura, uma renda em torno de 350 mil a 400 mil reais ano, com a operação do aeroporto, puramente com a pista. Vamos deixar isso daqui bem claro. Outro detalhe importante, quando a gente fala assim, o aeródromo está lá. Hoje nós temos lá uma gerente, temos um administrativo e o mais caro hoje são os seguranças. Porque não é que esses aviões ficam lá, passam a noite, são aviões caríssimos. Então, nós temos que ter uma segurança razoável, que a responsabilidade é do aeródromo. E não é quem você escala, é quem está habilitado. Então, hoje, se eu pegar a Claudineia, hoje, que é a nossa gerente lá, ela possui uma série de cursos que tem que ser habilitado pela ANAC. Ela não é apenas, resolvemos escalar, troca, não é bem assim. Aliás, todos os funcionários. O segurança que está lá é uma segurança aeroviária, é do aeroportos. Não é, vai lá e contrata alguém e coloca lá um tipo de segurança. Então, na realidade, é algo que não é tão simples. Muitas vezes a gente escuta opiniões, tal, ficamos quietos para não ter polêmica. Como isso veio parar para Bauru? Em 2013, foi assinado um termo de concessão da então Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República com o município. Os aeroportos, exceto os aeroportos particulares, de uma fazenda ou alguma coisa particular, eles são controlados pela União. No estado de São Paulo, quem controlava o aeroporto de Bauru era um órgão chamado DAESP, por concessão do governo federal. O DAESP em si não é dono de nenhum aeroporto, ele tem a concessão. Já chegou a ter mais de 50 aeroportos, hoje tem menos de 20. E pelo que eu ouço aí, pela rádio, televisão, vai ficar sem nenhum, porque é um órgão deficitário.
Vamos deixar bem claro, o aeroporto é um órgão deficitário. Vocês devem ter acompanhado aí, na hora que você fala lá, o aeroporto de Viracopos, aquela monstruosidade, está sendo devolvido. Está sendo não, foi devolvido para a União, que não conseguiram manter a operação lucrativa. Certo? É um monstro e foi devolvido. Fala, não, a iniciativa, vamos fazer, a concessão é fácil. Não é tão simples assim que muitas vezes que a gente escuta essa observação. Bom, a partir desse termo de concessão em que o governo federal transfere para o município, com a aquiescência do governo estadual, porque estava com ele da ESP, tanto que assinou na época o ministro Moreira Franco, o governador Alckmin, o presidente do DAESP, o secretário de Transportes, etc., passou para o município por 35 anos, prorrogáveis por mais 35 anos. Portanto, 70 anos aí essa prorrogação. Não podemos esquecer que todo o funcionamento de um sítio aeroportuário existe um código aeronáutico, em que nós temos que obedecer tudo que está lá, não é quem quer, é quem cumpre aquelas tipos de norma do código aeronáutico. Por exemplo, tudo que estiver no sítio em que tem a cerca que envolve, não interessa quem está lá dentro, se é um clube, um aeroclube, um particular, tal, tem que pedir, só autoriza o gestor, o gerente desse sítio. Ninguém constrói nada lá dentro, eu sou o dono, proprietário. Inclusive tem uma figura que quando nós levantamos as matrículas no cartório aqui de Bauru, e o código ele é claro. O aeroporto, a partir do momento que ele foi criado, ele tem precedência sobre direito de propriedade. Não interessa quem é o proprietário. O aeroporto, não, eu vou querer minha terra de volta. Não consegue a terra de volta. Por um acaso lá, 90%, 90 e tantos por cento, são matrículas da Prefeitura de Bauru. Então, para que possamos chegar ao nível de uma concessão, tem um artigo lá do termo que diz assim: o órgão, no caso a prefeitura, ele pode administrar de maneira direta, como está fazendo hoje, de maneira mista, com outro órgão ali, ou terceirizar 100%. Qualquer que seja a solução, é através da Lei de Licitações, 8666. Tem que abrir uma licitação pública, vamos ver quais são os parâmetros, quem deseja. Não existe, vamos passar por órgão X, por órgão Y, X. Vamos deixar isso bem claro, que isso consta lá do termo. Outro detalhe, a fiscalização da ANAC, uma vez por ano, ela baixa no aeroporto. E é um negócio caro, viu? Quase 20 mil reais. Eles fiscalam, vêm fiscalizar e a gente que paga, ainda por cima, essa tal de fiscalização da ANAC. Uma série de exigências para o operador. Quem entra aqui? Cadê o crachá? Por exemplo, nós tivemos um problema, porque tinha várias pessoas que entravam e saíam e não tinham crachá. Não, o crachá é da Indurb, tem que ter o crachá. Não é porque você trabalha aqui. Então, tem todo um controle de quem entra, de quem sai, da cerca. Diariamente, vocês devem ver que passa uma moto ou um carro em torno para verificar a cerca, se não houve invasão, etc., etc., as condições da pista ali. Agora, nós sabemos que desde 2007 existe uma pendência judicial entre o aeroclube que se encontra lá numa parte do aeródromo e a prefeitura, né? Eles entraram com uma ação de uso capião, mas nós sabemos que não existe uso capião em terra pública, né? Mas é o direito de cada um fazer do jeito que quiser. Depois houve uma nova ação em 2017. Hoje, como que estamos? Por iniciativa do Aeroclube, dessa nova diretoria do Aeroclube, juntamente com o Ministério Público Federal, porque o aeroporto, o funcionamento dele é federal, né? A secretária do Planejamento, a Letícia, a Indurb e tal, nós já tivemos uma série de reuniões, tanto no planejamento quanto lá no Ministério Público, e nós acreditamos que, num futuro bem próximo, haverá um acordo aí
em que vai encerrar todas essas pendengas, vamos dizer assim. Eu creio que o prefeito deve anunciar aí nos próximos 10, 15 dias a solução em que nós precisamos tomar muito cuidado para não ter nenhum caso de improbidade aqui, né? Porque quando é um órgão particular, a decisão é uma coisa. Quando é o poder público, mesmo fazendo um acordo, ele tem que ser estritamente dentro das vírgulas da legalidade. Está ali o nosso secretário de Negócios Jurídicos, Toninho Garmes, que não deixa passar uma vírgula, certo? Não deixa passar uma vírgula ali. Então, na realidade, primeiro nós temos que resolver isso. Bom, tem um outro detalhe que é importante nós citarmos aqui. O aeródromo dos 475 mil metros, como que eu sei isso? Alguns meses atrás, havia muita especulação, 600 mil, 300 mil metros e tal. A Indurb fez uma licitação em que contratou uma empresa especializada para fazer o levantamento topográfico, né? Com engenheiros, CREA, etc. Então, nós fizemos, primeiro de toda a área, o levantamento topográfico, depois plotamos todas as, entre Aeroclube e Prefeitura, 50 e tantas matrículas em cima ali daquela área. E o detalhe importante é o seguinte, dos 475 mil metros, para o funcionamento do aeródromo, se você pegar o centro da pista, 75 metros de cada lado, é o mínimo exigido. É óbvio, se eu quero fazer um alambrado de cada lado, cada 5 metros eu posso fazer uma cerca de 1 metro, horizontal, vertical 1 metro. Então, no mínimo, tem que, se eu quero fazer uma cerca de 3 metros, eu já tenho que contar 90 metros. Vocês enxergam muitas cidades por aí, o aeroporto, ele ali fininho e tal. Isso quer dizer o seguinte, que dentro dessa solução aí judicial, ela será muito importante, porque nós temos uma matrícula de 32, 34, 38, 50, 60, em que começa da árvore do seu Antônio, puxa para o córrego, não sei o quê e tal. Então, a importância da decisão judicial é essa. Ele simplesmente, desculpa o nosso juiz aposentado ali, doutor Garmes, o juiz ele tem que praticamente cancelar todas essas matrículas e novas matrículas em toda aquela área lá, até para que o registro de imóveis possa utilizar isso daí. Porque se você for discutir aonde começa, aonde vai, onde pega, é um negócio meio complexo ali. Tem uns que falam que vai até o Paineiras, o outro até no Rio. Bom, cada um inventa lá o que ele quiser naquilo lá. Bom, então provavelmente nessa negociação vai ficar uma área específica para o aeroclube, certo? Que é a matrícula deles, uma área do aeródromo e provavelmente uma grande área que hoje pode ser utilizada pelos munícipes, pela prefeitura. Qual vai ser o destino? Aí é nessa Casa de Leis aqui que será discutido com certeza. Que tamanho, como, não sei, isso ainda depende da nossa secretária de planejamento aqui, ó, e todo o arcabouço. Mas eu creio, em linguagem de engenharia, em termos de engenharia, que hoje já estamos mais de 90%, ou 95%, avançados aí na feitura desse acordo para que possamos chegar a um termo final. Após isso, nós podemos discutir a concessão. Nós não podemos esquecer que concessão, óbvio, eu nunca vi iniciativa privada entrar numa concessão para perder dinheiro. Se nós olharmos os vários aeroportos desse porte no estado de São Paulo, por que fica com o poder público municipal? Porque é deficitário. Porque vamos fazer a concessão, vem dinheiro e tal. Olha, eu acho que nós temos que tentar, eu acho que o município tem que economizar, temos que convidar a iniciativa privada, essa é minha opinião, olhe bem, é a minha visão que eu falo para o nosso prefeito, para a nossa secretária, o que não quer dizer que vai ser esse o caminho a ser trilhado. Eu acredito que talvez a iniciativa privada possa, vamos dizer assim, melhorar, levantar aquilo lá um pouco mais para a nossa cidade de Bauru. Nós temos um órgão lá que é o Aeroclube, quase centenário, mais de 80 anos. Eu acho que é um órgão que nós temos que preservar,
certo? É muito importante, faz o nome de Bauru para o Brasil inteiro, mas desde que seja tudo sem ônus para o município. Sem ônus, quando eu falo município, é o povo, né? Sem ônus para o povo. Senhora Presidente, creio que encerro por aqui. Obrigado. Agradecemos as explanações do Coronel Eclair, presidente da Endurbe. Gostaríamos de saber se mais algum secretário aqui presente queria fazer algumas considerações. Senhora secretária de Planejamento, fique à vontade. Olá, boa tarde a todos. Bom, acho que o Eclair já falou bastante. Cadê o Eclair? Está aqui. Falou bastante de forma muito bem falada, clara. Então, nós temos, sim, uma intenção de poder fazer uso daquele espaço de uma forma mais eficiente e que não seja apenas uma exploração para o serviço do aeródromo. É uma área que tem uma série de potenciais e que é plenamente possível partilhar esses diferentes potenciais naquele território, que é muito maior do que o necessário para a prestação do serviço aeroportuário. No entanto, para que a gente consiga caminhar efetivamente com uma parceria público-privada para os estudos de concessão, lembrando que aqui nós estamos falando de dois tipos de concessão, né? Uma concessão para o serviço do aeródromo e uma outra concessão que seria relacionada à utilização daquele território próximo à Avenida Getúlio Vargas, que não é um território necessário para compor o sítio aeroportuário, poderia ser utilizado pela população de Bauru como um território a incorporar aí para recreação e lazer, para uma série de possibilidades de uso voltado à população. Essa é a intenção. Só que, para que a gente consiga caminhar com isso, o primeiro ponto é pôr fim ao litígio fundiário que existe no local, entre aeroclube e prefeitura. Isso, nós entendemos que está muito próximo do fim. Tivemos várias reuniões, inclusive essa semana, com a participação do Ministério Público Federal. Então, estamos caminhando, enfim, para poder concluir esse procedimento. E, feito isso, o primeiro passo no processo de uma possível PPP, de uma possível concessão, é o estudo de viabilidade econômico-financeiro. Em algum momento, considerando que nós também estudamos esses projetos para serem feitos na região do centro de Bauru, na região do centro, não só o núcleo principal ali do calçadão, mas também até um núcleo expandido, foi-se discutida a possibilidade, dentro de um estudo de viabilidade, de trazer esse território próximo ali à Avenida Getúlio Vargas, que ficaria o remanescente do aeródromo, para compor uma viabilidade maior de um grande projeto para a cidade que envolvesse o centro. Tudo isso depende de uma análise de viabilidade econômico-financeira, né? Por quê? Porque dentro de uma parceria público-privada, como já foi falado pelo... Deixa eu virar um pouquinho aqui, estou de costas, estou incomodada. Pelo nosso presidente da Endurbe, ele precisa ser viável, né? Então, a intenção era estudar essas possibilidades. Se é o caso de trazer esse projeto do aeroclube, do aeródromo, dessa área remanescente do aeródromo, para dentro de um projeto maior que envolva o centro, ou não, se nós vamos trabalhar com isso separadamente. Tá? Isso depende desse estudo de viabilidade. Em princípio, essa questão de uma possível parceria público-privada para a revitalização do centro de Bauru tem sido tratada na Secretaria de Habitação, que tem uma secretaria executiva de PPPs, onde, na realidade, eles têm, claro, um foco inicial voltado à habitação de interesse social, mas que desenvolvem grandes projetos, como foi feito na cidade de São Paulo. Nós temos alguns exemplos bem-sucedidos ali, onde foi possível se fazer um projeto de revitalização que incluiu a habitação como um dos elementos numa composição de algo maior. Então, nós estamos fazendo algumas tratativas nesse sentido. Infelizmente, a pessoa que estava encabeçando esse assunto na Secretaria de Habitação foi exonerada do cargo, saiu do cargo agora, nesta semana, né? Então, isso, sem dúvida alguma, acaba sendo prejudicial nessa tratativa que nós estamos fazendo, mas iremos continuar com isso, entendemos que é importante, se separadamente, com o aeroclube dentro desse pacote, o aeroclube e o aeródromo, né, dentro desse pacote, ou não. E isso quem vai dizer
é um estudo específico para a viabilidade dessas parcerias. Acho que é só. Ok. Dentro do... Para se fazer isso por meio de uma PPP, né, nós temos um percentual, nós temos um limite, né, da receita corrente líquida, não é isso? De 5%. O prefeito já anunciou aqui, publicamente, em algumas entrevistas, que ele pensa em PPP para iluminação pública, ele pensa em iluminação pública para o lixo, ele pensa em iluminação pública também até para o aeródromo. Aí, eu não sei qual que é, se alguém pode me dizer, qual é a prioridade dele. Se dessas 3 situações, não por mim mencionadas, mas por ele mencionada, já que a secretária Aline Fogolin se faz presente, pelo menos existe uma comissão aqui no município nomeada, ao que consta, a senhora é a presidente dessa comissão, para qual dessas 3 áreas que o prefeito, de fato, pretende a PPP? Porque se ele for querer colocar as 3, não ultrapassa o percentual dos 5%, e aí, obviamente, nós não teríamos aí a inclusão da PPP do aeródromo, né, em PPP. A senhora pode dizer alguma coisa, secretária? Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadora Thelma. Boa tarde a todos. 2 considerações, respeitando a sua questão, vereador. Primeiro, nós estamos mais avançados na Prefeitura com o projeto da iluminação pública. Nós já fizemos a contratação da consultoria para fazer os estudos de viabilidade, para depois fazer a abertura da licitação do processo de iluminação pública, que aí a gente diz, a modelagem disso é que vai trazer para nós qual vai ser o percentual e, efetivamente, até a que ponto vamos. Tratando de prioridade, a do lixo e a do aeródromo são coisas que ainda não chegaram para nós, que eu posso responder isso, o Everson pode me ajudar, como projetos ainda. A do lixo, ela está sendo tratada, os resíduos sólidos nosso município foi escolhido pela Caixa Federal, no governo federal, com o Ministério do Planejamento, para um projeto para fazer uma nova modelagem de parceria, e esse projeto ainda está sendo desenvolvido em Brasília, ele não está ainda nem 80% finalizado, então nós também ainda não temos esse posicionamento financeiro, técnico do governo federal, para que a gente possa entender essa prioridade. A questão do aeroclube, sem dúvida, do aeródromo, sem dúvida, ele é preponderante, e a gente, como Secretaria de Desenvolvimento, espera ansiosamente que isso se resolva, para que a gente possa priorizar o aspecto histórico e de desenvolvimento da cidade em consonância, sustentável, ou seja, que a gente gere, né, dividendos aí para o nosso turismo, mas que a gente preserve a nossa cultura, mas que também, como a secretária Letícia colocou, a gente possa trazer aí talvez um novo modelo, seja via PPP, seja uma concessão simples. Existem outras modelagens hoje também que podem ser utilizadas, como, por exemplo, é feito em algumas cidades alguns contratos que não é feito com a prefeitura e sim com o terceirizado. Então, a gente está indo em processo realmente de estudo, não temos definido qual é esse percentual, até para que eu possa responder a sua pergunta, porque realmente tem um percentual máximo. Então, se o secretário Everson quiser complementar em relação aos valores, mas em relação à prioridade, nós estamos trabalhando com aquilo que nós temos segurança. A iluminação pública já houve alteração da CIP, a gente pode caminhar agora com uma modelagem atingindo, sim, os limites permitidos por lei, mas em relação ao aeródromo e aos resíduos sólidos, realmente a gente ainda não tem esse retorno por parte de quem está desenvolvendo. Era isso? Obrigada. Ok. Por favor, Everson. Boa tarde a todos. Só complementando o que a secretária expôs aqui, a gente está em estudos. Não quer dizer que vai ser feita a PPP ou pode ser também uma concessão. Então, com base nisso, tendo depois esses valores, aí talvez se define a prioridade, o que vai ser concessão e o que vai ser a PPP. Posso fazer um questionamento? Secretário, em sendo uma PPP,
qual seria o impacto no percentual da receita corrente líquida do município para a iluminação pública? Sim, a receita corrente líquida está em torno de 1 bilhão no município. Então, o percentual é em cima desse valor de 5%, 50 milhões. Não, mas qual é a projeção do custo dessa PPP e quanto significaria no percentual da receita? Entendeu? Sim, é isso que está sendo feito os estudos para fazer esse levantamento, exatamente, para ver qual que é o custo e se a gente tem condições de atender nos três casos, né? É isso que o senhor perguntou? Não, eu estou entendendo, o raciocínio do senhor está correto, mas não existe uma perspectiva, uma estimativa de qual é o percentual do custo da PPP da iluminação pública, no impacto. Por exemplo, com a iluminação pública vai me comprometer 2%, 3%, 0,5%. Ainda temos uma estimativa? não temos ainda. Nem estimativa? Não. Obrigado, viu? Desculpa aí, agradeço. Eu não sei se eu vou fazer uma pergunta repetitiva, mas eu gostaria de perguntar aí para o Coronel Eclair. O prefeito, ele diz o seguinte, que o trecho que ele gostaria, que ele pretende, vamos dizer, entre aspas, comercializar, né, que é a área do aeródromo, é aquela área nobre, né, que está ali margeando a Avenida Getúlio Vargas, né? Hoje, de acordo com o acordo que está sendo minutado, um acordo com o Aeroclube, né? Isso aqui é meu, isso aqui é seu, isso aqui é da prefeitura, isso aqui é disso. Hoje, aquela área ali, ela é da prefeitura ou ela é do aeródromo? Ou está se fazendo um acordo para quê? Quando você falou aeródromo, o título de propriedade, né? Isso. De propriedade, exatamente. Aquela área é uma matrícula da prefeitura. Da prefeitura. Da prefeitura. Específico da prefeitura. Ali tem uma grande matrícula, aonde ali, começando da Polícia Federal, indo até lá seguindo ali onde são as quadras, tal, é uma matrícula única daquela lá, como também o final ali da pista, né? São matrículas únicas, né? Aonde tem mais dúvidas, tal, é exatamente o lado da Pinheiro Brizola. Ali que se confunde um pouco. São 475 mil metros quadrados a área toda ali. Toda. Quanto que pertence à prefeitura e quanto que pertence ao Aeroclube? Olhe bem, nós estamos falando em termos de matrícula. Isso, matrícula. Hoje, o Aeroclube, em torno de 25 mil metros e a prefeitura, 450 mil metros. 5%. Então, a prefeitura majoritariamente é a proprietária daquilo ali. Sim. Essa nova diretoria do Aeroclube, aliás, eu não sei se tem alguém aqui, eu quero elogiar, porque a maneira de conduzir é uma maneira... ela começa falando assim, o que é da prefeitura é da prefeitura, o que é do Aeroclube é do Aeroclube. O início da conversa... E eles que entraram com a documentação junto ao juiz federal para suspender o processo, qualquer decisão, para que possamos dialogarmos, né? E agora é óbvio que nessa negociação nós temos que provavelmente fazer algumas permutas, né? Porque nem sempre aonde estão os hangares é matrícula do Aeroclube, mas eu acho que eles têm o direito de ficar onde eles estão ali, provavelmente. Então eu acho que é para preservar, inclusive, aquilo lá, né? Entendi. Só por curiosidade, eu não citei aqui, o aeródromo hoje é classe 1A. 1A quer dizer aviação geral tarifador. 1A, ele opera com menos de 200 mil passageiros por ano, não possui voo regular. Então, é operação de aviação geral, né? Táxi aéreo, transporte de cargas, valores, operação de enfermos, translado até de mortos, executivos, etc. E, portanto, ele é isento daquele canal de inspeção de pessoas e bagagens e também de bombeiro. Você vê que antigamente, quando tinha um bombeiro lá. Então, essa classificação, você retira o bombeiro. Como eu já disse aqui, ele retém tarifas aeroportuárias, né? Pouso, permanência, tráfego aéreo, né?
E é importante saber que os profissionais, hoje lá nós temos 2 profissionais com o curso de administração básica de aeródromo, 2 profissionais em segurança de aviação civil contra atos de interferências ilícitas. Na realidade, é o mesmo profissional que fez vários cursos aqui, né? Tarifas aeroportuárias, sistema de gerenciamento de segurança operacional, receitas aeroportuárias. E, se me permite, senhor presidente, na nossa última inspeção da ANAC, isso daqui foi a nossa gerente lá, né? O senhor fala isso, vou falar. Os inspetores, isso está por escrito no relatório, eu posso distribuir aos senhores, elogiaram a administração do município, né, no local lá que está muito bem cuidado, sabe das dificuldades e que tem uma total aprovação da maneira que está sendo conduzido a administração aeroportuária. Desculpa, mas isso aí leia-se NEA, né? Tá, As mulheres. Vou aproveitar a pergunta, o senhor está indo aí, coronel? O senhor falou que o nosso aeródromo ele é classificado como classe 1A. Não há possibilidade alguma de nós termos voos regulares naquele aeroporto? Olhe bem, eu não posso afirmar sim ou não. Eu, pessoalmente, acho de extrema dificuldade, muito dificilmente, exatamente por causa do aeroporto nosso aí, Bauru-Arealva. Pelas condições, tamanho, etc., pelos meus contatos com as várias autoridades e tal, dificilmente isso voltaria. Tá bom. Mais uma pergunta, comandante. O Ministério Público Federal ele tem um interesse, obviamente, em regularizar todo esse imbróglio e me parece que o doutor Libonati é a pessoa que está à frente dessas tratativas. O senhor sabe dizer o que o Ministério Público pretende propor para a Justiça nessa discussão judicial? Olha, o Ministério Público vai propor o que a Prefeitura e o Aeroclube, o acordo que eles chegarem. Ele está ficando muito isento de opinar A ou B. O que o Ministério Público lembra o tempo todo é que nada aquilo que possa, mesmo por livre vontade de alguém, não, então eu autorizo isso. Não, o que a lei permite. Isso ele lembra sempre. O que a lei permite, não é o que eu quero, ou que o prefeito, alguém quer. Quais são os limites da lei? Isso lembra sempre. Se estiver dentro dos limites da lei, vai ser proposto aquilo lá. Eu acredito, senhor presidente, que, como disse aqui a secretária, nos próximos 15, 20 dias, tal, se fecha... se fala assim que o problema não estão nos detalhes, né? Então, você resolve o todo, mas aí cria pequenos detalhes, pequenos ali, que são os... Mas creio que nesse mês, próximo mês, está resolvido isso daí. Tá bom. Eu gostaria só de fazer uma pergunta para a secretária Letícia. Considerando que nós temos uma lei de zoneamento aqui bastante já ultrapassada, a senhora sabe muito bem disso, eu acredito que a senhora esteja debruçada na nova legislação. Quais as restrições que nós temos ali no entorno, na área do aeródromo, né? Porque vamos imaginar que o prefeito, e depois do acordo, tudo, o Ministério Público chegou lá num acordo e tal, e falou, olha, prefeitura, você tem aqui 100 mil metros quadrados nessa faixa aqui linear que acompanha aqui a Avenida Getúlio Vargas, e aí o prefeito ele tem, na verdade, um montante na ordem de R$200 milhões, levando em consideração que ali o metro quadrado custa R$2.000. Mas é lógico que ali, além de termos um aeroporto, né, e também ali ser uma zona comercial, né, residencial e comercial, né, estaria muito limitado o tipo de atividade. É lógico que o investidor gostaria de fazer prédio ali, né, para poder ganhar isso, explorar isso economicamente. Mas que tipo de restrição há para o local, secretária? Bom, acho que primeiro assim, gostaria de esclarecer que os nossos estudos que nós estamos fazendo lá, em princípio, tá, ele ainda está em estudo, não é para fazer uma comercialização simples da área, não é isso. Tá? O objetivo é criar um parque
de uso da população, que não precisa ser um parque árido, pode ser um parque onde exista atividades. Atividades, por exemplo, existe um café, exista um espaço de recreação, exista um restaurante, existem espaços para alimentação diversa, lojas, eventualmente, enfim, isso está sendo estudado, mas está dentro de um conceito de planejamento maior. A intenção não é simplesmente entregar uma terra para que cada um faça o que bem quiser, não é isso. A intenção é que ali se construa um parque voltado para a população, um parque com a priorização do uso do pedestre, que possa ser tratado como bulevares, um outro modelo de urbanização, pistas de corrida, lazer, etc. Algo pensado no todo, e não individualmente por quem quer empreender. Então, acho que isso é muito importante, porque tudo isso vai já direcionar o que vai ser feito no local. Em termos de uso e ocupação do solo, de legislação, hoje, o aeródromo está enquadrado numa zona especial, né? Mas é claro que, na medida que a gente crie um modelo de ocupação novo, isso pode perfeitamente vir a se enquadrar numa nova condição de uso que vai fazer parte de todo esse contexto de concessão. Aliás, eu gostaria também de falar duas questões que foi apontado aqui, no que diz respeito a valores. Há essa preocupação, será que os valores de Bauru para PPP são suficientes para todos os projetos que se tem? Bom, primeiro, acho que como referência nós temos quase em torno de 50 milhões de reais, mais ou menos, tá? Um número assim por cima. Só que essa condição dos 5% da PPP vale só se for PPP. Se for concessão, não entra. Então, como todos esses casos ainda está sendo estudado, se vai ser PPP ou se vai ser concessão, isso hoje para nós não é visto como um agente limitador que nos impeça de fazer esses estudos que nós estamos fazendo. Até porque nós podemos, sim, caminhar para um outro modelo que não seja PPP. E eu não estou dizendo isso só para o aeródromo, estou dizendo isso para qualquer uma das outras discussões que nós estamos fazendo. Tá? Então, esse é um ponto, acho que é importante esclarecer, porque não é que nós não estamos pensando, não estamos levando isso em consideração. É porque existem alternativas para que não seja necessário entrar no 5%, isso se ele não for suficiente. Tá? Um outro ponto que eu acho importante esclarecer também é no que diz respeito ao acordo relacionado à titularidade da área. Por que fazer um acordo? Se eles entraram com uma ação de usucapião sobre área pública, para quê? Qual é o interesse do município num acordo ou por que simplesmente não deixa o processo rolar? Né? Ali existem, como o coronel Eclair disse, em torno de 50 títulos de propriedade. O problema é que esses títulos de propriedade, eles não se encaixam, eles são precários. Tem alguns que flutuam na área, que traz referências de rio, de córrego, de árvore, enfim. Então, na prática, eles não dão essa devida segurança de localização. Né? Temos referências para dizer que esse título está na Getúlio Vargas, esse título está do outro lado, próximo ao Marte, mas alguns deles, inclusive, se sobrepõem ou deixam vazios. Então, não é uma condição fundiária resolvida, é uma condição fundiária que exige uma regularização. E tem essas áreas de sobreposição e vazio que viram litígio, naturalmente. Então, o objetivo do acordo é de pôr fim a isso, de tentar entender o título que cada um tem, aqueles que são mais precários e aqueles que são mais... que têm os elementos necessários para a sua perfeita identificação, aqueles que já têm áreas que estão hoje em cima de rua, que já nem fazem mais parte de nenhum tipo de composição de acordo, enfim, é por isso, entendeu? Então, é hoje visto por nós, e acredito que pelo Ministério Público Federal e pelo próprio Aeroclube, como uma ação necessária para pôr fim a essa condição, porque até que isso seja feito, nós estaremos diante de títulos precários que não nos dá condições de segurança jurídica e condições de viabilizar um uso efetivo para essas áreas que estão ociosas nesse entorno que não é necessário para o serviço do aeródromo. Tá bom? Entendi.
A palavra está aberta para os presentes. Alguém gostaria de fazer? Por favor. Eu só pediria que, ao fazer uso do microfone, que o senhor fale o nome e de onde o senhor trabalha e a função, por favor. Perfeito. Boa tarde a todos, presidente da mesa, vereadores, secretários, Coronel Eclair. Eu gostaria de iniciar, meu nome é Aloísio, eu sou docente aqui da Unesp, Departamento de Biologia, e estou aqui como bauruense, né? Não estou pela universidade. Então, eu gostaria de parabenizar pela audiência, informações foram muito importantes, esclarecedoras. Então, como bauruense, né, eu gostaria de colocar que torço por esse acordo. Como foi muito bem colocado, o acordo eu acho que ele é positivo para ambas as partes. Mas como o Coronel Eclair colocou, o aeródromo, né, ele é deficitário, perfeito? Consequentemente, como já foi antecipado, eu acredito que seja difícil uma concessão futura para iniciativa privada. Então, diante de tantas prioridades que nós temos no município, não são poucas, né? A grande pergunta para a reflexão é: o município de Bauru, ele tem necessidade de ter um aeródromo municipal nessa área nobre, uma área que hoje se torna um sério gargalo para a mobilidade urbana? Hoje, quem transita por essa área próximo ao aeródromo sabe o que nós estamos falando. Então, aquela região, nos próximos 20, 30 anos, com esse crescimento irreversível da Zona Sul, estou falando lá, né, condomínios horizontais, prédios verticais, que é a tendência natural pela valorização da área, vai se tornar um sério gargalo. Por outro lado, nós temos um aeroporto ocioso, com uma infraestrutura fantástica, com pista, que está tendo até se colocado aí pelo governador Dória com uma futura concessão, que eu acho difícil, porque acredito ele ser deficitário, que tem uma vocação como terminal de cargas, há anos se fala isso e não avançamos. Por outro lado, hoje temos um privilégio de ter um ministro da da Ciência e Tecnologia, né, Márcio Pontes. Olha que privilégio para Bauru, né, em termos de articulação como um aeroporto terminal de cargas. O que eu quero dizer é que esse acordo é fantástico, que ele avance e se concretize. Mas, a posterior ou durante essa negociação, não pode chegar para esse grupo de usuários do aeródromo: olha, se nós fizermos um acordo com o município no sentido de que a médio prazo vocês venham a migrar para o aeroporto Moça Tobias, de modo que nós consigamos fazer uma interligação com a Avenida Chaim Mauad, em frente ao Bauru Shopping e o Walmart. Polícia Federal, ela mora na pista, então nós teríamos uma interligação até a vicinal da Rondon e outras. O que fazer nessa área da cabeceira da pista até a Avenida Chaim Mauad? Nós podemos fazer realmente um parque urbano com um museu aeroviário. Nós temos tudo para preservar a história da aviação bauruense, mas ter um vinho nobre para aquela área, sem vendê-la. Então, nós resolvemos problema de mobilidade urbana, que é gravíssimo, mas que é o principal ponto. Otimizamos o aeroporto Moça Tobias, que hoje está extremamente ocioso. Eu acredito que não, se não tem concessão aqui, imagine lá, né? Nós temos 2 voos regulares de manhã, depois o aeroporto fica às moscas, né? Alguém viu aí recentemente no WhatsApp lá, né? O Luciano Huck, né? Foi até lamentável. Por quê? Porque é realidade. Então, o que eu quero colocar como bauruense é que neste momento de negociação que seja colocada essa possibilidade, essa reflexão. Precisamos de um aeródromo municipal? Nós não podemos fazer mais com aquela área para a população de Bauru? É essa a colocação. Obrigado.
Algum secretário ou presidente da Edurb quer se manifestar ou não? A palavra continua aberta. Alguém mais tem interesse? Por favor. Boa tarde a todos. Parabenizo aí a direção da Câmara, né? Acredito que é o vereador Sandro Bussola que fez essa convocação. Foi sim. Com a presidência do Coronel Meira. Bom, meu nome é Edson Mitsuya. Eu trabalho na IT, na área de aviação, e também represento a Fundação Astronauta Marcos Pontes, juntamente com o nosso atual presidente, Fernando Mantovani, que se encontra aqui presente, juntamente com outros integrantes. Bom, pontuando inicialmente o que o professor da Unesp nos colocou ali, relacionado principalmente com que ele está preocupado com relação à mobilidade urbana. Muitas cidades têm enfrentado esse problema na nossa região, Bauru também tem, né? Penso que tem uma área bem maior e que, vamos dizer, possa estar causando um transtorno para toda a população bauruense, que é o nosso centro da cidade aqui com as ferrovias, com a antiga estação ferroviária. Também vale lembrar essa preocupação, né, que penso que é um pouco menor do que a área do aeroclube, maior do que a área do aeroclube ali relacionado ao aeródromo, né, relacionado nesta área. Que também provavelmente a nossa secretária deve estar acompanhando também, né, essa questão da mobilidade. Fiz parte do Conselho de Administração da Endurb em anos anteriores, o Coronel Eclair sabe muito bem disso, e juntamente com os ex-presidentes tinha essa questão sendo estudada lá também. Provavelmente deve estar caminhando junto com o pessoal da Secretaria de Planejamento. Alguns detalhes que eu queria pontuar, partindo de uma pergunta também, eu não sei se alguém que está aqui possa responder, né? Principalmente relacionado à questão, não sei se o Coronel Eclair, presidente da Endurb, se existe o interesse realmente do município de manter aquilo funcionando como um aeródromo, né? Eu não sei se o pessoal, por que a colocação de aeródromo e aeroporto? Aeroporto porque ela provê infraestrutura necessária para a operação um pouco mais completa do transporte aéreo, né, para voos, né, coisa que não é proporcionado nesse terminal. Então, eu parto desse princípio, se for realmente do interesse do município em manter em funcionamento, né, foi perdendo espaço, né, até hoje a cabeceira 14 era deslocada em 200 metros, né, foi reduzida, a pista tem 1.500, e ela opera com 1.200 metros lá da cabeceira 14. Pelas informações que a gente tem pesquisado e conhece, foi permitida a construção de um prédio que, né, prejudicou a utilização, exatamente, isso, para pouso, bem lembrado, Coronel Eclair, para pouso, né? Então, teve alguém que autorizou a construção desse prédio fora do limite, né, permitido para a zona de proteção de aeródromo, né, para a questão de segurança. Então, algumas coisas que a gente precisa pensar, né? Outro ponto que foi colocado aqui, né, é relacionado à operação de companhias aéreas. Eu entendo que, se você for lá propor para a Azul, que hoje opera em Bauru, com a ATR, que é o avião ideal para o transporte aéreo regional, se você for propor para ele mudar para o Aeroclube amanhã, provavelmente eles topariam. Assim como foi feito o último voo na época da Pantanal, no dia 23 de outubro de 2006, nesse mesmo local aqui, né, foi feita a inauguração do aeroporto Mussa Tobias. E até onde eu tenho conhecimento, foi através de uma canetada, do meu ponto de vista, entendo como questão política, proibia Pantanal de pousar aqui, no Aeroclube, forçando pousar no novo aeroporto para inaugurá-lo. Né? Hoje eu percebo que a mesma infraestrutura que naquela época existia, continua existindo. Então, no meu entendimento,
é possível a operação da companhia aérea. Por quê? Justifico e exemplifico. Quando os governadores, no ano passado nós tivemos campanha política, né? Quando eles vêm para Bauru, aonde que eles pousam? Por quê? Porque eu, passageiro, tenho que me deslocar até lá para embarcar. Então, a logística, quem utiliza do transporte aéreo é porque tem pressa. Seu tempo tem um certo valor. Então, quando ele pousa no aeroclube, né, o governador, deputado, seja lá quem for, prefeito, o que ele quer? Em 5 minutos, o mais rápido possível, ter o menor deslocamento possível para atender, desempenhar o trabalho dele. Então, essas duas questões que eu coloquei, né, é importante. Eu tenho certeza que eu já fiz algumas sugestões para a secretária de Desenvolvimento Econômico, juntamente com o prefeito, né, para operacionalizar de uma forma melhor. Como o professor colocou aqui, né, o aeroporto é deficitário. Vamos pensar em torná-lo superavitário. Vamos fazer isso gerar receita. Existem possibilidades, né? Depois eu posso dizer algumas sugestões nesse sentido. A área é valorizada, mas é valorizada agora, alguns anos não foi. Assim como será daqui a alguns 20, 30, 40 anos, o aeroporto Mussa Tobias. No lançamento, né, na inauguração, quem é de Bauru, né, professor? Citou que é bauruense. No lançamento, diversas imobiliárias fizeram diversos loteamentos, né, já levando a população. Então, não tem jeito, né? Teoricamente, quando chega, a população está próxima do aeroporto, surge o aeroporto, a população quer estar próxima. E, tradicionalmente, os aeroportos são construídos nas áreas mais elevadas da cidade. Por quê? Para evitar o obstáculo. Não dá para construir dentro de um vale, que o próprio vale já está na questão. É possível a colocação que ele de mudar daqui para lá? É possível. Do aeroclube mudar toda a infraestrutura para lá. A questão é, o que nós vamos fazer? Será que é a melhor opção? Não estou julgando, mas como a secretária Letícia colocou aqui, fazer um parque, também concordo, para atender melhor a população. Ah, é um estorvo. Né? Também é um estorvo aqui, também no centro da cidade, na linha do trem. Né? Mas existe, se você for em alguns aeroportos, existem túneis que passam por baixo do aeroporto, que dá para interligar. É questão de vontade de fazer, realmente resolver. Logicamente, existe um custo em cima disso aí também, mas pode ser pensado. Talvez de imediato não é possível. Né? Outra situação aí que também é importante, como já foi colocado, né? É deficitário, os dois, né? Então, eu acho que se a gente juntar as forças nós podemos pensar, né, em não só no modal aéreo, mas em todos os modais. Aí nós temos aí, vamos dizer, fala que Bauru é um centro logístico, né, que aí tem rodovia, ferrovia, aerovia e hidrovias, de potencializar tudo isso para a melhoria da região, né? Recentemente, o governador João Dória reduziu lá o ICMS do estado de São Paulo de 25% para 12%. Ontem eu já dei uma consultada, inclusive em Bauru, tanto a gasolina de avião como o querosene, eles já foram reduzidos os valores, já teve uma... E também a contrapartida dessa redução para muitas empresas aéreas, aumentarem os voos e criarem novos destinos dentro do estado de São Paulo, né? E o grande mercado que existe no Brasil hoje é o transporte aéreo regional. É coisas, né, que tinha aquela visão de muita gente que a utilização do transporte aéreo, usar o avião é coisa para rico. Eu tenho uma visão um pouco diferente, né? Quem utiliza o avião, ou o empresário que é proprietário de uma empresa de aviação, ele vai colocar onde retém dinheiro. Logicamente, tem que ter infraestrutura também, né?
A questão da carga, professor, falando lá, no aeroporto, desde o início, né, da inauguração, eu venho acompanhando, já estive várias vezes em Brasília, né, lamentavelmente, ele não atende essa necessidade do transporte aéreo de cargas. Duas questões. O avião, para sair lá de Frankfurt, na Alemanha, para pousar em Campinas, vai mudar 10 minutinhos, não vai mudar alguma coisinha do tempo dele. O avião não voa vazio. A gente fala na linguagem de aviação, o avião não voa batendo lata. Se ele pousar aqui, o que eu levo de volta daqui? Lá para Frankfurt. Então, a gente tem que ser pensado alguma coisa. O avião traz, mas eu tenho que levar. É a mesma coisa no empresário no caminhão. Eu levo a mercadoria para Bauru, mas eu não posso voltar vazio de lá, eu tenho que trazer alguma coisa. Né? Então, a gente tem que ser pensado nessa atividade também. O que eu posso, que tem interesse no mercado internacional? Senhor Edson, o senhor pode concluir, por favor? Desculpa. Só para... Tá, obrigado. Então, só queria colocar essas questões da preocupação, se realmente há interesse do poder público em manter, né? E a outra situação é colocar, né, um lado rentável, pensar no outro lado, sem deixar a população ter esse transtorno que é causado hoje. Muito obrigado, vereador. Por favor. Por favor, doutora Thelma. Primeiro, eu gostaria de anunciar a presença da vereadora Yasmin e do nobre colega, o ex-vereador Fernando Mantovani. Desculpe, não havíamos visto o senhor dentro do plenário. E também do coronel Ayrton e Osmo Martinez, que é o nosso assessor do nosso deputado capitão Augusto. Eu acho assim, desculpa, eu acho que a audiência ela tem um foco específico e eu acho que a gente deveria se deter a ele. Eu acho que nós temos dois problemas distintos. Primeiro é delimitar o que é de quem. Uma vez delimitada, eu acho que nós temos que abrir novas discussões para ver o que se vai fazer ou não com as áreas públicas. Mas desculpa a forma até que eu me coloco, eu acho que é muito difícil eu discutir aquilo que nem me foi dado ainda. Então, acho que a gente podia focar um pouquinho mais. E as colocações do senhor são extremamente pertinentes, acho que é o sonho de todo bauruense discutir essa situação, mas primeiro nós temos que ganhar, então vamos ver se a gente consegue focar isso aí. Muito obrigado, desculpa alguma coisa. Na verdade, tanto o questionamento do senhor Aloísio, quanto também o do senhor Edson, são absolutamente pertinentes, mas podem ver que são divergentes e antagônicos, então é uma coisa que, quem é que vai decidir a destinação da área do aeródromo, né? A rigor, quem decide hoje, depois de feito todos esses, desfazer esses imbróglios jurídicos, assim digamos, é o chefe do executivo. Se o chefe do executivo, ele não tiver segurança, ou ele fala assim, bom, o cargo do prefeito é meu, a legitimidade as pessoas me deram para o cargo e para o desempenho do cargo e da função. Mas eu não estou tranquilo para decidir sozinho. Vamos colocar isso em discussão para que a população e os bauruenses decidam? Aí vem ao encontro aquilo que o senhor Aloísio colocou aqui, né, em dar uma destinação diferente. Embora aquilo que o Edson também tenha falado é absolutamente pertinente. Então, veja que ambos falaram de uma maneira muito bem pontual e bem colocada, porém, com destinações diferentes para o mesmo local. Então, é algo que é difícil para o prefeito tomar a decisão sozinho. Eu acredito que ele vai ter que colocar isso em pauta para discussão, para que a sociedade, para que a comunidade, para que os eleitores, para que os moradores de Bauru assim decidam. Eu não vejo outra alternativa que não seja essa. E continue ainda a palavra aberta a quem queira fazer uso. Por favor. Nelson Fio, Movimento Popular. Essa é uma área nobre, ela vale dinheiro, grande dinheiro. A nossa cidade está precisando de recursos. Então, eu acho que vende-se essa área, aplica-se
em habitação social, aplica-se resolver a questão das Nações Unidas, que faz anos que está aí. Eu acho que o parque é muito bonito, beleza, mas eu acho que tem outras prioridades para a gente aplicar esse dinheiro. Também não deixa de ter razão. Olha aí, então vejam que nós temos opiniões aqui absolutamente divergentes, mas todas elas coerentes e interessantes para o nosso município. Alguém mais queira fazer uso da palavra? Vereador Yasmin, vereadora Thelma, algum dos secretários, presidente da Endurbe, alguém queira se posicionar? Só mais uma pergunta, coronel. Me perdoe a minha indiscrição, mas eu tenho que fazer essa pergunta só para saber, para atualizar minhas informações. Quanto custa hoje a manutenção do aeródromo mensal? Hoje a manutenção mensal do aeródromo é em torno de R$90 mil. Ele tem, desses R$90 mil, em torno de 30, 35, 40 mil reais é arrecadação própria, o demais é recurso do município. Ok, muito obrigado. Então nós temos aí um déficit, né, em razão daquilo que se arrecada e aquilo que se gasta, de uma maneira bastante considerável. Mais alguém querendo fazer uso da palavra? Bom, levando em consideração que ninguém mais queira se manifestar e não havendo mais nada a tratar, essa presidência agradece a presença de todos e dá por encerrada essa audiência pública às 16h25. Muito obrigado a todos, tenham todos uma boa tarde.